E aí, beleza? Bella Swan está prestes a deixar seu lar no Arizona para que sua mãe e o novo marido possam viajar. Por isso, ela se muda para a pequena cidade de Forks, onde é recebida por seu pai, Charlie, o chefe de polícia. Eles trocam poucas palavras, pois ambos são bastante reservados. Pouco depois, Billy Black e seu filho Jacob chegam para cumprimentá-la, já que não se viam há tempos. Charlie informa que comprou uma caminhonete de Billy para que ela possa ir à escola, um presente que a deixa animada. Jacob, que reconstruiu o motor, ensina alguns truques do veículo a ela. Ao chegar à nova escola, Bella se sente um pouco desorientada e conhece Eric, que se apresenta imediatamente e oferece ajuda. Mais tarde, durante a aula de educação física, sua falta de jeito a leva a conhecer Mike e Jessica. No almoço, ela decide sentar-se com as poucas pessoas que conheceu. Mike não é o único animado com sua chegada, pois Tyler se aproxima tentando roubar um beijo dela só para irritá-lo. De repente, Angela aparece e as meninas aproveitam para conversar, até que Bella percebe uma presença peculiar entrando no refeitório. Curiosa, ela pergunta quem são e suas novas amigas explicam que são os filhos adotivos do Dr. Cullen. Entre rumores, contam que chegaram do Alasca há alguns anos e são considerados estranhos, pois todos mantêm relacionamentos entre si. Revelam que Rosalie e Emmett são um casal, o que acham em comum por viverem juntos. A garota de cabelo curto é Alice e seu namorado é Jasper, que sempre parece estar sofrendo. Finalmente, Edward aparece, cativando Jessica, que comenta que ninguém parece estar à altura dele e adverte Bella para não perder tempo tentando se aproximar. Embora Bella garanta não ter interesse, algo nele desperta sua curiosidade. Momentos depois, ela chega a outra aula. Ao se posicionar em frente ao ventilador, seu cheiro chega a Edward, que parece sentir um odor insuportável. O professor pede que Bella se sente ao lado dele, fazendo com que Edward lute para disfarçar seu mal-estar. A intensidade do seu olhar a incomoda tanto que ela considera mudar de turma, mas ao ir à secretaria, encontra Edward tentando fazer o mesmo e se frustrando por não conseguir. No dia seguinte, ela o espera no estacionamento para confrontá-lo, mas ele simplesmente não aparece. Alguns dias passam sem sinal do garoto, e enquanto isso, no condado de Mason, um trabalhador foge apavorado de criaturas que finalmente o alcançam para aniquilá-lo. No dia seguinte, Charlie avisa a filha que chegará tarde, pois deve investigar uma cena de crime em Mason, aparentemente provocada por um animal. Na aula, Bella se surpreende ao ver Edward em seu lugar e se apressa para sentar com a intenção de falar com ele. Mas ele se adianta, desculpando-se por não ter se apresentado na semana anterior. Com cortesia, ele tenta iniciar uma conversa enquanto realizam uma tarefa em dupla. Edward explica que esteve fora por assuntos pessoais e, meio desajeitado, tenta conhecê-la melhor. Ele descobre que Bella não gosta do frio nem de nada relacionado, o que acha curioso, considerando que ela se mudou para o estado mais chuvoso do país. Mesmo após a aula, ela continua explicando por que se mudou para Forks, comentando que desejava dar mais liberdade à sua mãe. Edward interpreta isso como um sinal de infelicidade, mas quando ela nega, ele confessa que não consegue entendê-la, já que não pode ler sua mente. No entanto, essa confissão passa despercebida quando Bella nota o tom dourado dos olhos dele, lembrando que antes tinham uma cor escura e intensa. Incapaz de encontrar uma explicação lógica, Edward se despede e vai embora. Ao sair da escola, Bella vai ao seu carro e nota que ele a observa do outro lado. Nesse instante, o gelo no asfalto faz com que Tyler perca o controle de sua caminhonete, indo diretamente para cima dela. Mas de repente, Edward aparece do nada, para o veículo com as mãos e desaparece tão rápido quanto chegou. Embora todos se sintam aliviados, o incidente gera certo mal-estar entre os Cullen. Mais tarde, Charlie chega ao hospital, onde ambos estão sendo examinados. Carlyle Cullen, o médico de plantão e pai de Edward, atende Bella e pergunta se ela sente algum incômodo, mas ela garante que está bem. Ela agradece que Edward tenha chegado tão rápido para salvá-la, embora ainda não entenda como ele fez isso, ao que Carlyle sugere que foi uma coincidência.
emergência. Antes de sair, Bella ouve Edward, Rosalie e Carlyle discutindo sobre o ocorrido. Rosalie reprova o irmão por ter intervindo, mas ele insiste que não podia deixá-la morrer. Ao notar a presença de Bella, ele pede para falar a sós. Bella sabe que ele estava longe e que parou a caminhonete com as mãos. E Edward esclarece que ninguém acreditaria nela, embora ela garanta que não pensava em contar a ninguém. Finalmente, ele pede que ela esqueça o que aconteceu, consciente de que ela não deixará de buscar respostas. Naquela noite, Bella acorda e vê Edward em seu quarto, mas acredita que foi um sonho. No dia seguinte, ela tenta esclarecer o que viu, mas seus pensamentos são interrompidos quando Mike a convida para o baile de formatura. Bella, distraída pela presença de Edward ao longe, recusa o convite, explicando que viajará para Jacksonville e sugere que ele convide Jessica. Durante uma excursão escolar, Edward aproveita para perguntar a Bella o motivo de sua viagem. Embora ela se pergunte como ele ouviu, evita responder, pois ele nunca responde às perguntas dela. Ele assegura que parou a caminhonete graças a uma descarga de adrenalina, mas insatisfeita com a explicação, Bella acaba contando a razão de sua viagem. A conversa é interrompida por Jessica, que chega emocionada para contar que Mike a convidou para o baile. Edward volta a se aproximar e avisa que não deveriam ser amigos, e ela pensa que talvez devesse ter deixado a caminhonete atropelá-la para poupá-lo do arrependimento. No dia seguinte, Bella chega à escola e seus amigos a convidam para a praia de Lapush, na reserva, para ver baleias. Ela aceita e enquanto se serve no almoço, Edward aparece de repente, deixando-a mais confusa. Ele esclarece que disse que não deveriam ser amigos, não que não quisesse. Segundo ele, o mais sensato seria manter distância. Bella confessa que chegou a pensar que ele era um super-herói tentando protegê-la, mas ele responde que é mais parecido com o vilão. Ela o convida para a praia, mas Edward se desculpa dizendo que não pode ir devido à quantidade de gente. No dia seguinte, Lapush está deserta. Jacob e seus amigos chegam para cumprimentar Bella, já que vivem naquela reserva, e Jessica pede que os garotos a acompanhem, já que Edward recusou o convite. De imediato, todos comentam como aquela família parece estranha, já que os Cullen nunca vão lá. Mais tarde, caminhando pela praia com Jacob, Bella tenta descobrir por que os Cullen evitam o local. Ele conta que sua tribo, os Quileutes, descende de supostos lobos, enquanto os Cullen provêm de um antigo clã inimigo. Anos atrás, o avô de Jacob os encontrou caçando em seu território, mas quando afirmaram ser diferentes, fizeram um tratado. Não retornariam àquelas terras nem revelariam sua verdadeira natureza, mas Jacob esclarece que é apenas uma lenda antiga. Enquanto isso, Waylon Ford está em seu barco quando sente que alguém o observa. Ele tenta se afastar, mas é detido por uma mulher que impede o barco com força descomunal. De repente, outros dois desconhecidos aparecem e selam o destino do homem. De volta a Bella, ela pesquisa as lendas Quileutes e descobre que numa livraria em Port Angeles poderia encontrar um livro com respostas. Na escola, o clima ensolarado anima a todos, mas Bella está ansiosa. Jessica explica que os Cullen não assistem à aula quando faz bom tempo, pois costumam acampar. Angela chega e propõe ir a Port Angeles comprar vestidos para o baile, e Bella se une a elas vendo uma oportunidade, mas não está interessada nos vestidos e se separa para ir até a livraria. Após comprar o livro, Bella caminha para encontrá-las sem saber que está sendo vigiada. Uns homens começam a segui-la e a encurrá-la, mas de repente um carro aparece e afugenta os homens. Edward desce e com um simples olhar inspira medo neles antes de levá-la embora. Já a salvo, ele pede que Bella o distraia para não perder o controle, pois ouviu exatamente o que aqueles homens planejavam fazer. No restaurante, Bella se desculpa com as amigas que relevam porque ela está com Edward e ele promete levá-la para casa. Bella insiste que ele coma algo, mas ele diz que segue uma dieta estrita. Então ela exige respostas e ele confessa que sente a necessidade de protegê-la e que mudou de ideia sobre manter distância ao ouvir os pensamentos dos homens. Ele admite que pode ler todas as mentes, exceto a dela, o que a faz se perguntar se tem algum defeito.
Frustrado, Edward reconhece que não tem mais força de vontade para se manter longe. A caminho de casa, suas mãos se encostam e ela nota como ele é frio. Ao passarem pela delegacia, eles veem o carro de Carlyle, que informa que Waylon foi atacado por um animal. Edward não parece preocupado, mas Bella suspeita que a criatura se aproxima de Forks, e seu pai entrega a ela um spray de pimenta para que se sinta mais tranquilo. Em casa, ela pesquisa sobre os frios na internet. Ela encontra informações sobre demônios noturnos, imortalidade, velocidade e força extremas, e o fato de beberem sangue, e tudo se encaixa. No dia seguinte, ela confronta Edward na floresta. Ela lista o que sabe: pele pálida e fria, olhos que mudam de cor, não come, não sai ao sol. Ele pede que ela diga em voz alta e ela responde: vampiro. Então Bella confessa que não tem medo, pois confia que ele não a machucaria. Insatisfeito com a sua confiança, Edward a leva para uma montanha onde o sol atravessa as nuvens e desabotoa a camisa, revelando que sua pele brilha como diamante. Ele diz que é um assassino, mas Bella não se importa, mesmo quando Edward admite que, ao vê-la pela primeira vez, sentiu um desejo irresistível de beber o sangue dela, pois o cheiro dela é uma droga para ele. Ele explica que sua família é vegetariana. Só caçam animais, mas o cheiro dela o enlouquece, e o fato de não conseguir ler sua mente também. Então Bella confessa que teme que ele vá embora, e ele promete que não irá a lugar nenhum, pois esperou por ela a vida toda. Eles passam a tarde juntos e Bella percebe 3 coisas. Primeiro, que Edward é um vampiro. Segundo, que ele deseja o sangue dela. E terceiro, que ela está apaixonada por ele. Quando chegam à escola no carro dele, todos os olhares se voltam para os dois, principalmente os dos Cullen, que desaprovam essa proximidade. Nos dias seguintes, Bella descobre mais sobre a família. Carlyle transformou Edward quando ele morria de gripe espanhola em 1918. Ele também transformou Esme, sua esposa. Edward explica que não bebe sangue humano por respeito ao seu pai e porque não quer ser um monstro, o que explica os olhos dourados deles. Além disso, ele diz que Alice tem visões do futuro e Jasper pode manipular emoções, e assume que foram semelhantes que cometeram os assassinatos. Uma tarde, Edward surpreende Bella com a notícia de que a levará para conhecer sua família. Na casa dos Cullen, eles preparam comida italiana. Esme se apresenta e Carlyle comenta que é a primeira vez que usam a cozinha. Rosalie está irritada, temendo o perigo de se envolverem com uma humana e lembrando-os de que, se algo acontecer, toda a família será afetada. Alice e Jasper são receptivos, e Alice prevê que ela e Bella serão grandes amigas. Todos se desculpam por Jasper, já que ele é o vegetariano mais recente do grupo. Desconfortável com a situação, Edward decide levar Bella para outro lugar. O quarto dele é cheio de livros e música, sem nenhum sinal de cama, pois ele nunca dorme. Conversando sobre música, Edward tenta fazê-la dançar, mas ela admite que não leva jeito. Ele garante que pode ensiná-la, tentando assustá-la mais uma vez. Mas quando Bella repete que não tem medo, ele a coloca nas costas e pula pela janela para correr pelo bosque. Eles saltam entre as árvores e a vista a deixa sem fôlego, e os dois se apaixonam mais. Enquanto isso, outro grupo de vampiros brinca com os esforços inúteis da polícia para encontrar o suposto animal. Certa noite, conversando ao telefone com sua mãe, Bella ouve que ela planeja alugar uma casa em Jacksonville para recomeçarem. Porém, Bella confessa que está começando a gostar de Forks. A mãe logo suspeita que há um garoto envolvido, mas Bella desliga assim que Edward aparece em seu quarto. Ele confessa que há meses entra pela janela, fascinado em vê-la dormir. Então diz que foi até lá para tentar uma coisa e pede que ela fique imóvel. Quando consegue controlar seus instintos, ele tenta beijá-la. Os dois se deixam levar pelo desejo, até que Edward se afasta bruscamente, frustrado por quase perder o controle. Tentando consertar as coisas, Bella pede que ele fique, e eles passam horas conversando. Na manhã seguinte, Bella conta ao pai que tem um encontro com Edward, que ele acha velho demais para ela, mas manda o garoto entrar, e ela implora para que o pai seja amigável. Edward cumprimenta Charlie e promete trazer Bella cedo, já que planejam jogar beisebol com a família dele. Já no bosque, Edward explica que eles só podem jogar durante tempestades, e ela logo entenderá o porquê. Esme pede que Bella seja a árbitra e a partida começa, onde a força sobre-humana dos vampiros lança a bola muito além do alcance de visão dela. A cada trovão, ela percebe que o barulho do céu
serve para disfarçar o impacto absurdo da bola nos tacos, até que, de repente, Alice tem uma visão de um grupo de vampiros desconhecidos se aproximando. A família se apressa em proteger Bella e os estranhos explicam que estavam apenas de passagem, mas o barulho os atraiu. Eles se apresentam como James, Lauren e Victoria e perguntam se podem jogar também. Carlyle aceita a ideia para tentar dar a Edward e Bella a chance de irem embora de fininho, mas quando o vento bate, o cheiro do sangue atinge James. Atraído, ele tenta atacar, fazendo os Cullen entrarem na frente. Diante da tensão, Laurent sugere que eles vão embora, mas o estrago já está feito. James é um caçador profissional e Bella acabou de virar seu alvo principal. Edward a alerta de que a única forma de detê-lo é matando o vampiro e que eles precisam fugir para longe imediatamente. Bella, desesperada para proteger o pai, vai até sua casa, arruma as malas e simula uma briga com Edward para convencer Charlie de que terminou o namoro e está voltando para Phoenix. Com o coração partido, ela foge de carro enquanto James a observa das sombras. Na casa dos Cullen, eles se encontram com Laurent, que alerta sobre o quão perigoso James é, esclarecendo que não tem nada a ver com seus jogos. Então, a família arma um plano. Emmett, Alice e Jasper ajudarão na fuga de Bella para o sul, enquanto o resto do clã espalha o cheiro dela pela floresta de Forks para despistar o caçador. Edward se despede dela, garantindo que a reencontrará em breve. No entanto, James percebe o truque e muda de estratégia. Nesse momento, Alice tem uma visão de que ele está indo para um estúdio de balé. Mais tarde, no hotel em Phoenix, Bella recebe uma ligação de sua mãe e fica aterrorizada ao ouvir a voz de James na sequência, que diz estar com a mãe dela como refém. O caçador exige que ela fuja de Alice e Jasper e o encontre sozinha no antigo estúdio de balé, senão sua mãe sofrerá as consequências. Sem saída, ela pega um táxi, aceitando que morrer por quem ama é um destino reconfortante. No estúdio escuro, Bella percebe que caiu em uma armadilha. A voz de sua mãe era apenas uma fita de vídeo antiga. A sós com ela, o sinistro James revela que vai gravar seus momentos finais para enfurecer Edward. Como último recurso, Bella joga spray de pimenta nele, o que só o deixa irritado. James quebra a perna dela com um simples toque, causando uma dor insuportável e fazendo-a sangrar. Nessa hora, Edward invade o local. Mesmo afetado pelo cheiro do sangue, ele vai para cima de James. Durante a luta, James agarra Bella e morde seu pulso, injetando o veneno vampírico. Edward trava uma batalha feroz e, no fim, os Cullen chegam a tempo de destruir o caçador e segurar Edward para que ele não perca o controle. Carlyle dá a opção: ou deixam Bella virar vampira, ou Edward suga o veneno. Usando uma força de vontade absurda, Edward extrai o veneno do sangue dela. Bella acorda num hospital com sua mãe ao lado, que acredita que a filha caiu de uma escada. Quando ficam a sós, Edward confessa que por um segundo achou que não conseguiria parar de beber o sangue dela e implora para que ela fique longe dele para se manter segura. Mas a humana recusa na hora e ele promete nunca abandoná-la. Semanas depois, Edward a leva para o baile de formatura. Mesmo com a perna engessada, ele a acha perfeita. No local, Jacob aparece para alertar que seu pai está de olho neles, mas Edward corta o papo. Cansados da vibe adolescente, os dois vão para um coreto isolado. Lá, Bella pergunta por que ele não deixou o veneno agir para que fossem iguais, revelando que seu maior sonho é a imortalidade ao lado dele. Sem hesitar, ele encosta seus lábios gelados no pescoço dela, perguntando se uma vida longa e feliz ao lado dele já não basta. Ela aceita o acordo por enquanto, sabendo muito bem o que quer para o futuro. Porém, sem que eles percebam, Victoria os observa de perto, tramando como vingar a morte de seu amado James. Terminando assim, Crepúsculo, filme de fantasia e romance de 2008. E eu espero você no próximo vídeo.